Amém, irmãos, louvado seja o Senhor, amigos que nos assistem aqui no canal da Igreja no Gama. Quero, nessa noite, desfrutar com vocês, compartilhar a semana 3 do Alimento Diário, o espelho e o vaso. Uma mensagem muito rica, cheia de conteúdo para nós. Quero deixar aqui embaixo, nos comentários, também uma sugestão de hino para que você desfrute. É o hino H196, que fala sobre o véu, de o Senhor remover o véu dos nossos corações. É um hino bastante rico, eu espero que vocês desfrutem. Uma outra sugestão para vocês, ao final dessa mensagem, gostaria que vocês compartilhassem aqui nos comentários o seu sentimento em relação ao que o Senhor falou no seu coração nessa mensagem 3 que você desfrutou aí na sua casa e também com sua família. Então, quero que os irmãos possam desfrutar da semana 3, o espelho e o vaso. E a leitura bíblica dessa semana, ela está em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Queria que você, se puder, abra a sua Bíblia, que fala assim: E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. A outra leitura bíblica que temos essa semana é de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17, que fala assim: Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Louvado seja o Senhor. Irmãos, o Senhor, Deus deseja escrever em nosso coração, né? No Antigo Testamento, Deus escreveu os seus mandamentos na pedra, né? Nas tábuas. Mas na Nova Aliança, no ministério do Novo Testamento, Deus deseja escrever em nossos corações. Ó Senhor Jesus! Irmãos, o Senhor, Ele tem falado, né, na sua palavra, Ele tem encontrado maneiras de escrever a sua palavra dentro dos nossos corações, né? Esse ministro da Nova Aliança, ele tem a palavra, né, tem o falar de Deus dentro do seu coração. Creio que o Senhor, nesses tempos finais, quer falar nos nossos corações, quer escrever os seus mandamentos, né, dentro dos nossos corações. E eu queria ler com os irmãos ainda João 6,63, o Evangelho de João 6, versículo 63. Você pode abrir aí na sua Bíblia e acompanhar esses versículos. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Irmãos, o Senhor, Ele deseja que nós desfrutemos essa palavra como espírito e como vida, né? Temos as totais condições, né, através da palavra do Senhor, de extrair espírito e vida, né? E para nós, irmãos, para que o Senhor possa escrever nos nossos corações a sua palavra, nós precisamos ter uma atitude, né? Uma atitude que é ir até o Senhor, né? Muitas vezes, na minha experiência, não sei se é na sua experiência, muitas vezes nós lemos a palavra do Senhor, nós ouvimos os hinos, oramos, mas sinto que precisamos ir até o Senhor, para que o Senhor possa falar conosco, né? O Senhor possa escrever no nosso coração as suas palavras e os seus mandamentos, né? Aqui eu gostaria de ler com os irmãos ainda, temos muitos versículos, né, nessa semana, e creio que é precioso e importante nós lermos. Então, queria ler com os irmãos Lucas, capítulo 6, Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 47 e 48. 47 e 48. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa
e não pôde abalar por ter sido bem construída. Senhor Jesus, irmãos, todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei quem é semelhante. E o Senhor aqui no versículo 48 fala que nós é semelhante a uma rocha, né? Quando o Senhor fala aos nossos corações, irmãos, quando o Senhor escreve nos nossos corações desse ministro da nova aliança, esse fundamento é semelhante a essa casa ser edificada sobre a rocha, né? Nós, quem teve experiência, ou quem tem experiência, quem já teve experiência de construir uma casa, sabe que uma casa ela precisa de um fundamento, né? E esse fundamento ele não pode ser sobre areia ou sobre algo que possa abalar as estruturas, né? Então, a palavra do Senhor, a nossa experiência de fé precisa estar baseada na rocha, né? E para que essa experiência seja baseada na rocha, para que quando vier a ventania, quando vier as tribulações, né, e essa casa não caia, né, essa edificação ela não caia por terra, nós precisamos, irmãos, ir de fato ir até o Senhor, né? Eu ganhei muito nisso nessa mensagem, nessa palavra dessa semana, né? De nós irmos ao Senhor, né? De ouvirmos o Senhor, gastar tempo, né? Às vezes fazemos leituras da palavra do Senhor, dos livros, de forma ainda muito natural, ainda tentando entender com a nossa mente, né? Mas para essa palavra ser escrita no nosso coração, nós precisamos ter uma atitude de ir, né? Ir até o Senhor, para que possamos ter esse fundamento aqui de Lucas capítulo 6, versículos 47 e 48, né? Ó Senhor Jesus, irmãos, creio que esse princípio, né, e esse falar do Senhor aqui deve nortear a nossa comunhão, nossa vida cristã agora nesses tempos finais, né? Estamos experimentando, né, várias situações, né, familiares, alguns com doenças, com situações financeiras, casamento, filhos, né? E nós precisamos estar muito bem alicerçados, irmãos. Creio que a gente, nesses tempos de pandemia, de estarmos em casa, possamos aproveitar para irmos até o Senhor, né? E fundamentarmos nessa palavra. Creio que isso será salvação para nós, irmãos. Possamos entrar nisso, né? E ter a comunhão íntima com o Senhor. Creio que você também, na leitura desse alimento diário, também tenha extraído, né, pepitas, né, e fundamentos para a sua experiência com o Senhor, né? Um outro ponto que eu quero aqui ressaltar para os irmãos, né, todos nós fizemos a leitura do alimento diário, em relação a fazer a vontade de Deus, né? Muitas vezes nós desfrutamos do Senhor, né, vivemos o viver da igreja, né, participamos de conferências, reuniões, mas ainda estamos um pouco afastados da vontade de Deus, ou muitas vezes nós não entendemos que vontade é essa de Deus, né, desse ministério da Nova Aliança. O que é esse ministério da Nova Aliança? O que é esse ministro da Nova Aliança, né? Então eu queria ler com os irmãos o livro de Mateus, capítulo 7, versículo 21. Uma passagem muito rica. Mateus capítulo 7, versículo 21, que fala assim, é um alerta para nós, né? Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Irmãos, fazer a vontade de Deus, para fazer a vontade de Deus, nós precisamos estar claros do seu plano, né? Da sua vontade. E para que a gente possa conhecer essa vontade de Deus, o que nós precisamos fazer? Irmos até Ele, né? Ouvi-lo, né? Muitas vezes nós vamos até o Senhor falar, né? E não damos ouvido, para o que Deus tem em relação à sua vontade, né? Aqui na terra. Qual é a vontade de Deus na sua vida? Qual é a vontade de Deus na minha vida, né? O que o Senhor tem para mim, né? Qual é a edificação que Deus quer construir na minha família, né? No meu viver? Então a gente precisa, irmãos, esse ministro da Nova Aliança, nesse ministério da Nova Aliança, Deus ele quer pessoas que
façam a vontade dele, né? Que ouçam, que vá até ele, né? Moisés ia ali até o Senhor, né? Para ouvir falar de Deus, as instruções de Deus, né? Ó Senhor Jesus, possamos também ter essa atitude, irmãos, de irmos, né? Às vezes pensamos que ir até Deus é ir até o local de reuniões, né? Congregar, estar juntos, né? Falando em nome de Deus, mas é muito mais do que isso, irmãos. É irmos em oração, né? É abrirmos, se derramarmos diante do Senhor. Eu vou falar um pouquinho mais sobre a questão do vaso, né? E do espelho. Então, creio que essa atitude ela é importante para nós conhecermos a vontade de Deus. Um outro item que quero aqui mostrar para os irmãos, né? Que também está na leitura e é muito rico em relação a remover os véus, né? Creio que todos nós temos algum véu para ser removido, né, no nosso coração, da nossa mente, que impede de nós entrarmos com mais profundidade na comunhão com o Senhor. Então eu queria ler aqui alguns versículos, né, aqui em 2 Coríntios, capítulo 3, o versículo 11, fala assim: porque se o que se desvaneia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, servirmos-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando faz a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Eu vou pular para o 16. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Irmãos, essa palavra precisa nos impressionar, esse versículo 16, né? Quando nós nos convertemos, né? Quando nós nos voltamos para Deus, o véu é retirado, né? Isso é maravilhoso, né? Quero que a gente possa ter essa experiência, né? Às vezes nós temos vários conceitos, né? Várias opiniões sobre determinados assuntos na igreja, fora da igreja, né? Mas muitas vezes, né, a nossa opinião, aquilo que pensamos, é cheio de véu, né? É tudo fruto, né, da nossa mente, do nosso pensar. E o Senhor quer nos levar a uma experiência de retirar o véu. Então, irmãos, nesse ministério da nova aliança, nós precisamos nos voltar, né? Aqui converter é no sentido de voltarmos ao Senhor, voltarmos a essa palavra, e o véu é retirado, né? Creio, essa semana eu desfrutando, lendo, né? Eu falei: Senhor, quais são os véus? Né? O que está me impedindo de poder voltar ao Senhor, de entrar mais na palavra, de ir até o Senhor? O que, Senhor? Quais são os véus? São quantos véus, né? 1 véu, 2 véus, quantos, né? Que está à nossa frente, que nos impede, né? Então precisamos, irmãos, como eu falei no início, de irmos até o Senhor e de nos voltarmos a Ele, né? O versículo fala de converter, né? Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Louvado seja o Senhor. E ainda continuando no versículo 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade, né? Creio que quando nós temos muito véu na nossa frente, né, muitos obstáculos que impedem, nós, de certa forma, somos presos, né, ficamos presos, né, aos nossos conceitos, né. Então, no Espírito, nós temos o quê? Liberdade. Então, às vezes você lê um trecho da palavra do Senhor, às vezes você ouve uma mensagem, aí você ainda está preso, né, cheio de véu, você não tem nenhum sentimento sobre aquilo novo, né, que se torna velho, você se torna preso, né. Esses irmãos estão falando a mesma coisa, eu já ouvi isso tem uns 15 anos, né, mas quando o véu, irmãos, é retirado, aí há liberdade. Ó Senhor Jesus, a liberdade, irmãos, precisamos ser livres, né. Uma das coisas mais preciosas que o homem pode ter é a liberdade, né. Nós estamos vivendo, de uma certa forma, né, um pouco da falta de liberdade, né? Nós estamos vivendo um momento de restrição do nosso ir e vir,
de certa forma, estamos um pouco presos, né? Não podemos congregar, não podemos ir até ao nosso trabalho, né? Não podemos visitar as pessoas. Então nós estamos presos, né? E nós estamos experimentando como é ruim, né? Estar limitado. Então é a mesma coisa em relação à palavra do Senhor. Às vezes nós já lemos, tivemos uma boa experiência, mas com o passar do tempo, né? Nós vamos ficando velhos, né, na nossa mente. Às vezes a gente pode criar algum véu, ou muitos, né? E isso ser um impedimento para que a palavra se torne vida, né? E haja liberdade, como aqui no versículo 17, né? Ó Senhor Jesus, irmãos, é maravilhoso, né? Creio que essa experiência de ir até o Senhor para o véu ser retirado é maravilhoso. Eu quero continuar aqui falando um pouco sobre, ainda, no versículo 18, né? Eu fiquei muito impressionado quanto da palavra do Senhor essa semana tem aqui nos versículos de 2 Coríntios, capítulo 3, né? Os irmãos gastaram bastante tempo aqui, porque há muita preciosidade. No versículo 18, continuando, fala assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor. A glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Né? Desvendando, contemplando como por espelho. Né? Irmãos, quando nós, né, essa também é algo maravilhoso, essa analogia com o espelho. Né? Nós, quando olhamos para um espelho, ele reflete a imagem que aparece na frente do espelho. Né? E o Senhor falou assim, nessa semana, né, que imagem que está refletindo, né? Quando eu ligo para as pessoas, quando eu visito as pessoas, quando eu chego no trabalho, quando eu acordo de manhã, qual é a imagem que reflete, né? É a imagem do Deus vivo, né? É a imagem do Senhor, é a imagem desse Espírito libertador, é a imagem de que nós fomos até o Senhor ter comunhão e agora estamos refletindo essa imagem. Ou nós estamos refletindo problemas, estamos refletindo, né, angústia. O que nós estamos refletindo? Irmãos, esse versículo 18 é maravilhoso, né? Porque ele fala aqui que nós estamos com o rosto desvendado, contemplando como espelho a glória do Senhor. Né? Então, quando nós vamos até o Senhor, né, e as pessoas olham para nós, né, elas vão ver Deus. Elas vão ver o quê? Um ministro da nova aliança. Então a gente precisa, irmãos, né, como eu falei no início, quero enfatizar, de irmos até o Senhor. Porque nós vamos, como um espelho, né, refletir essa imagem do Senhor, né, que é o Evangelho, que é boas novas. Né, quando eu tenho comunhão com Deus e alguém encontra comigo, né, e conversa comigo, eu vou, né, refletir essa imagem do Senhor. Eu, de certa forma, estou falando, anunciando, não é, o Senhor, as boas novas. Né, olha, Alexandre, né, João, Pedro, Maria, olha, ele é novo, né, ele tem um falar maravilhoso, um falar que traz paz, traz santidade, né, um falar que dá vontade de ler a Bíblia, de ler a palavra do Senhor. Né. Mas para isso, irmãos, a gente precisa ir diante do Senhor, né, para poder refletir essa imagem. Então eu creio que isso aqui é um princípio maravilhoso para nós. Né. Senhor Jesus, eu também quero colocar para os irmãos aqui, né, que muitas vezes, né, o conhecimento, irmãos, eu sublinhei isso aqui, quero compartilhar para os irmãos, que muitas vezes nós temos a atitude de ir ao Senhor, né, claro, por meio da palavra, por exemplo, mas às vezes a gente se deslumbra com o conhecimento, né, e o conhecimento nos deixa alegres, né, porque o conhecimento, né, traz sabedoria, né, traz eloquência, mas isso dura um certo tempo. Assim, você leu aqui, você estudou e tal, você fala, mas aquilo ali desvanece, né, se torna velho, né, e aí você se torna o quê? Prisioneiro, né, e no Espírito há liberdade, né, e muitas vezes a gente pode ser prisioneiro do conhecimento, né. Então a gente, quando for a palavra, irmãos, temos esse cuidado, né, de irmos à palavra para poder ver o Senhor, né, de contemplar a Deus, a glória do Senhor. Ó Senhor Jesus, irmãos, esse ministério, né,
que nós estamos desfrutando, o ministério da Nova Aliança, é o ministério do Espírito e da vida, né? Não é o ministério da letra, né? Então, nós precisamos que essa palavra, né, ela possa ser escrita no nosso coração, como eu falei no início do meu compartilhar. E essa face, né, a nossa face precisa resplandecer quando nós vamos à palavra do Senhor. Ó Senhor Jesus, que possamos ter essa experiência, irmãos, né, que você possa ter essa experiência dessa palavra resplandecer como luz para você. Ó Senhor Jesus. Um outro ponto que eu quero compartilhar com os irmãos, né? Senhor Jesus, está no versículo 2 Coríntios ainda, capítulo 3, versículo 16. O versículo de 1 Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 6, o versículo 17. Fala assim: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele, né? Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Irmãos, nós não podemos ter um viver de aparências, né? Nós precisamos estar unidos ao Senhor para refletir a imagem do Senhor. Muitas vezes a gente tem um viver, né, superficial, né? Nós reunimos e nós lemos, cantamos, né? Falamos em nome de Deus, mas o que o Senhor quer fazer, irmãos, é mudar o nosso interior, né? Muitas vezes a gente fala, né, palavras, nós de forma eloquente compartilhamos, mas de fato o que o Senhor quer, a prova que o Senhor quer é a mudança do nosso viver, a mudança da nossa atitude, né? Às vezes falamos muito, mas a nossa atitude não reflete o que nós estamos falando, né? Então eu ganhei isso, né? Eu falei, Senhor, eu preciso viver, né? Viver e cantar, né? Como tem um hino que eu gosto muito, viver e cantar a palavra do Senhor, né? Então muitas vezes nós falamos, né, palavras, conhecimento, mas a verdadeira mudança, né? O que Deus espera de nós é a mudança do nosso viver, né? Louvado seja o Senhor, Senhor Jesus. E eu quero ainda desfrutar aqui com os irmãos em 2 Coríntios, agora o capítulo 4, tá? O capítulo 4, estou aqui compartilhando com os irmãos uma pequena revisão, creio que os irmãos estão desfrutando, e há vários versículos aqui nessa semana, e vários pontos que nós poderíamos estar aqui abordando, mas quero apenas destacar aqui os mais importantes, ou aquilo que mais me impressionou. Então, no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, fala assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aleluia, Senhor Jesus. Irmãos, a excelência do poder seja de Deus e não de nós, né? Eu ganhei muito com essa questão do vaso, né? Falei um pouco mais cedo aqui no vídeo sobre o espelho, mas essa questão do vaso também me impressionou muito, né? Muitas vezes somos um vaso bonito, né? Um vaso, e nós cuidamos bem desse vaso, né? Nós nos preservamos, né? Mas o que o Senhor quer, irmãos, é manifestar, né, o que tem dentro de nós, né? O que tem dentro de nós, né, é maravilhoso. Eu vou ler um versículo aqui com os irmãos, né, que eu ganhei muito sobre isso. Fala assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus. Daqui a pouco eu vou prosseguir aqui em relação ao vaso. O Senhor quer manifestar, irmãos, esse tesouro que há dentro de nós, né? Muitas vezes nós preservamos o nosso vaso, mas o Senhor, por exemplo, usa das circunstâncias, né? Usa de sofrimentos, usa de problemas, né? Muitas vezes somos angustiados, né? Somos atribulados, mas o Senhor, ele quer manifestar, né? Ele quer quebrar esse vaso, né? Para que possa ser manifestado o seu poder, ser manifestada a sua glória, né? Então, nós temos ali a experiência de Marta e Maria, né? Onde Maria ali foi aos pés do Senhor com um vaso de alabastro, né? O vaso
o vaso continha ali, né, riquezas, né, maravilhosas, e ela derramou diante do Senhor. E nós, irmãos, muitas vezes nos preservamos, né, para não ficar mal com as pessoas, ou para não causar nenhum inconveniente, ou muitas vezes nós ficamos mais restringidos, né? E o Senhor às vezes quer se manifestar, né? O Senhor quer fazer ser conhecida essa glória dele. Então, irmãos, o que o Senhor quer para nós hoje, né, é que nós manifestemos, né, a glória dele, né? Ó Senhor Jesus, esse versículo é realmente maravilhoso. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Irmãos, quando nós manifestamos, né, quando nós quebramos esse vaso, né, quando nós vamos diante do Senhor, né, quando nós o adoramos, né, adorar é se render, né? Eu até já falei isso num vídeo passado. Então, quando nós nos rendemos ao Senhor, nós quebramos esse vaso, né? E aí há dentro de nós, né, esse espírito, né, que há toda a solução, né, que há tudo que nós precisamos para podermos viver nesses dias atuais que estamos, né? Então, louvado seja o Senhor, irmãos. O espelho e o vaso, né? O espelho contempla a glória de Deus, né? Que possamos ir diante do Senhor e possamos as pessoas olharem para nós e ver o Senhor, e também ser como um vaso, né, que manifesta, que se quebra, né, se rende diante do Senhor e manifesta essa glória maravilhosa, esse Espírito maravilhoso, né? Louvado seja o Senhor, irmãos, pelo Espírito, né, por essa mensagem, o espelho e o vaso. Eu espero que os irmãos tenham desfrutado, possam compartilhar aqui nos comentários, também possam compartilhar entre seus familiares e também possam enviar para os seus amigos, né, que eles possam ir à palavra do Senhor, possam ter uma experiência, né, uma experiência de ir ao teu Senhor. Então, louvado seja o Senhor, que os irmãos possam continuar desfrutando da palavra de Deus. Amém.